A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cristo vive. Por isso podemos crer no amanhã. Estamos vivendo nessa semana abençoada, nestes dias no qual trazemos à nossa memória a morte, a ressurreição, a semana dolorosa em que ele passou, mas o triunfo sobre tudo, sobre todos. Jesus Cristo venceu por nós e hoje gostaríamos de fazer menção sobre a pessoa de Cristo, seu ato, seu feito. Feliz Páscoa para você, que você possa estar trazendo à sua memória todos os benefícios de que nós somos participantes através da morte, através da vida e da ressurreição e dos atributos em que a obra de Cristo trouxe para nós. Que você possa estar vivenciando, trazendo à memória tudo isso. Gostaria de compartilhar com você uma passagem, uma porção da Palavra de Deus que se encontra no livro de 1 Coríntios, uma passagem muito conhecida e bastante lida em dias de ceia, nas reuniões religiosas. E que Deus fale com você através dessa leitura, que Deus fale com você um pouco mais através desta meditação. Livro de 1, a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos crentes que estavam na Grécia, ainda em Corinto. Estava vivendo uma vida buscando, se esforçando em servir a Deus, mas de forma errada, se esforçando em fazer o certo, porém longe de agradar a Deus. A igreja estava num caminho delicado, no caminho de pecado, no caminho de erro, mas o apóstolo Paulo escreve uma carta, se lembra dessa igreja, repreende essa igreja, repreende esses crentes, mas também traz um ensino, traz a palavra, traz uma solução para aquele erro. E nós, através da meditação hoje, espero que Deus possa trazer soluções para as nossas vidas. Vamos fazer menção daquilo que o Senhor Jesus Cristo, quando esteve na terra, fez por nós. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Abra seu coração, respire, porque a palavra será lida e Deus falará contigo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Aleluias. Quando eu tento avançar nessa leitura, o versículo me faz parar. Porque o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim, porque eu recebi do Senhor aquilo que também vos ensinei. É isso que ele vem dizendo, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, vírgula, duas informações importantíssimas. Eu queria pegar uma dessa informação e ainda nessa leitura é só fazer menção desse ponto, porque o apóstolo Paulo estudou com o melhor teólogo da época, com o melhor professor, na melhor escola, na melhor faculdade. Ele poderia começar essa carta dizendo, porque eu aprendi de Gamaliel, meu professor, porque eu aprendi em Jerusalém, nas melhores faculdades, porque eu aprendi nos melhores locais. E Paulo aprendeu muitas coisas, mas ele vem me dar uma fonte segura em que faz meu coração descansar e faz a minha alma ter prazer nesse ensino. Porque ele disse, porque eu aprendi do Senhor Jesus aquilo que também vos ensinei. Paulo, ele ensina com fundamento, ensina com base. Você pode confiar nesse ensino, porque esse ensino existe um alicerce sólido e seguro. Por isso que Paulo, ele não fala, nos nossos tempos, ele poderia falar muito bem ao contrário, porque eu aprendi no YouTube, porque eu aprendi no Facebook, eu aprendi no Instagram, aprendi nas redes sociais aquilo que venho ensinando, e são muitas as pessoas que vêm aprendendo em várias redes, e nada de errado você procurar meios de informação de
buscando enriquecer a sua vida, o seu aprendizado. Eu tenho sido enriquecido muito. Mas só quando você faz dessas redes um fim para seu estudo, você deixa de buscar a fonte. Paulo estudou em faculdades, Paulo ele teve professores, mas o ensino que ele traz, ele fala, o ensino que eu trago, eu aprendi de uma base segura. Foi nas escrituras, foi baseado na palavra. A minha fonte é a palavra. O meu alicerce sólido são as escrituras de Deus. Por isso, você que é um ensinador, você que busca querer ensinar, aprenda com Cristo. Aprenda como o apóstolo Paulo aprendeu. Porque eu aprendi do Senhor Jesus o meu ensino. Que o Senhor possa lhe encher dele. E cada vez que você abrir a sua boca buscando ensinar, que possa ser de uma fonte segura. Porque de uma fonte segura, as chances são de você injetar na vida de muitas pessoas ânimo para quem está desanimado. Enfim, você vai mudar a vida de alguém através da palavra de Deus. Ela quem faz esse papel. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Olha essa informação. Fazei esse ato, essa cerimônia em minha memória e de mais ninguém. 25, semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e bebedes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Glória a Deus. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, eu quero meditar sobre essa palavra. Sobre ela que nós vamos discorrer nessa leitura. Será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós vamos meditar sobre essas duas palavras no período que vamos passar aqui. Duas palavrinhas importantes. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Que Deus lhe abençoe, que o Espírito Santo fale ao seu coração, que o amor de Deus lhe abrace, lhe conforte, que o Senhor lhe encontre. No momento em que você está da sua vida agora, vivemos épocas, os dias são maus, épocas difíceis, mas eu quero louvar a Deus porque a palavra dele permanece, ele continua sendo o alimento, e nós faremos menção nesses dias, enquanto vivemos, da obra de Cristo, e iremos nos alimentar dele, até que ele venha e mude a nossa história, nos tire desse período e nos leve para um período onde não há horas, não há contagem nem tic-tac de relógio, não há preocupação com a limitação de dias, porque os dias não têm início e não têm fim. Que Deus lhe abençoe e que você seja regado pela palavra de Deus. Essa passagem, primeiro eu aprendo algo impressionante com ela, por quê? Porque Paulo vem falando bem assim, porque eu aprendi do Senhor aquilo que também vos ensinei. E a próxima informação, ela chama a minha atenção, por quê? Porque Paulo poderia muito bem passar por cima e falar logo diretamente da ceia, porque nós estamos vivendo um período, nessa estação agora, qual celebramos a Páscoa, essa semana que foi estabelecida em Êxodo, capítulo de número 12, onde Deus instituiu a Páscoa. Gostaria muito de compartilhar essa passagem, mas no meu coração estava 1 Coríntios capítulo 11, que é muito falado em cada reunião em épocas de ceia. Poderia muito bem falar direto, mas o apóstolo Paulo ele faz uma menção de algo negativo. Ele fala: eu aprendi aquilo que ensinei, porque o Senhor Jesus na noite que foi traído. Por que o apóstolo Paulo faz menção de uma traição? Por que o apóstolo Paulo não passou por cima da leitura? Foi logo ao ponto e disse para se alegrarmos, fazer em memória de Cristo, mas ele coloca esse ponto fazendo menção da noite e desse ato
de Judas Iscariotes. Eu aprendi o que ensinei, porque o Senhor Jesus, na noite que foi traído, preste atenção, Paulo, esse apóstolo Paulo, se tem uma pessoa que não deveria, segundo a mentalidade humana, escrever essa passagem, era ele. Porque dos apóstolos, ele era o único que não estava naquela noite presente. Todos estavam presentes, menos esse homem. Pelo contrário, enquanto a ceia acontecia, enquanto essa semana ela ia passando, enquanto chegou a sexta-feira, em que Jesus ele chamou a sua igreja e fez essa cerimônia de ceia, todo esse simbolismo maravilhoso, nesse período o apóstolo Paulo ele perseguia a igreja. Ele era um perseguidor, ele era um assolador das igrejas, ele trazia prejuízos grandes para a obra de Cristo. Ele não estava naquela noite. Poderia muito bem escrever estas passagens, estes versículos, tanto os apóstolos, mas foi o apóstolo Paulo quem foi levado em espírito para aquela noite, daquela reunião. E o Senhor lhe revelou, lhe mostrou como que se ele estivesse presente naquela ceia. E ele fala, eu aprendi de Jesus. Não foi o apóstolo Pedro quem me ensinou, ele estava lá, mas não foi ele. Não foi o apóstolo Tiago, né, quem me ensinou. Ele estava lá, mas não foi ele. O que eu aprendi de Cristo. Muitas pessoas caminham com Cristo, muitas pessoas influentes, sabe, estão ao nosso redor, que têm intimidade com Cristo. Mas Cristo não quer se revelar a você através de pessoas íntimas dele. Cristo quer se revelar a sua vida através da própria pessoa dele. Ele quer ensinar você, para que você tenha experiências com ele. Ele quer mostrar a você revelações grandes que você não teve ainda. O apóstolo Paulo diz, eu aprendi de uma fonte segura. Que seu aprendizado possa ser de fontes seguras. Que seu ensino possa ser de base fundamentada em Cristo. Você não vai ter prejuízo, você não vai se entristecer, não vai se decepcionar, você não vai ficar amargurado, angustiado, revoltado, você não vai ficar contra ninguém quando o seu ensino tem fundamento e tem um princípio sólido. Porque o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, por que Paulo faz essa menção? Porque nós vamos meditar sobre duas palavras muito importantes, que ele diz, porque aquele que come sem discernir, mas aquele que discerne o corpo é aquele que examina-se a si mesmo. E porque o apóstolo Paulo ele é levado naquela noite, porque Jesus quer mostrar para ele duas cenas, porque tanto aquele que faz sem discernir, como aquele que faz se examinando, esses dois personagens estão naquela noite, estão dentro daquele quarto, estão nesta reunião, nesta noite de ceia, naquele período de qual Jesus reuniu a igreja. Jesus partiu o pão e disse, fazer isto em minha memória. Todas as vezes que você se reunir, nós estamos reunidos aqui hoje, estamos aqui hoje fazendo memória da pessoa de Jesus Cristo, estamos aqui partindo o pão, estamos nos alimentando, porque toda vez que nós nos reunimos, nós nos alimentamos do próprio Cristo e nos fortalecemos. Nós nos alimentamos através da palavra, através de ouvir um louvor, ouvir uma mensagem, sendo um louvor e sendo uma mensagem. Nós nos alimentamos da pessoa de Jesus Cristo quando nos adentramos nesse relacionamento com Ele e nos fortalecemos. Fazer isto em minha memória. Primeiro você vai entender algo. Por que Cristo morreu? Você pode dizer porque Ele precisava nos salvar, tudo isso é verdade. Mas de fato, por que Jesus foi à cruz? Isso nos arremete ao trabalho do santuário. Por quê? Porque na época que se levava um cordeiro ao santuário, para que fosse sacrificado, primeiro,
esse cordeiro precisava passar por uma inspeção rigorosa, uma inspeção para que se tivesse certeza que esse cordeiro não havia nele defeito, não havia nele nenhum dano, não poderia ser cego, nem coxo, nenhum tipo de deficiência. Para um cordeiro ser aceito, precisaria ser perfeito. Por isso não se engane. Não se engane, porque nem tudo que se coloca no altar de Deus, Deus recebe. Nem toda oferta que se coloca no altar de Deus, Deus está recebendo. Por isso, quando nós levarmos a nossa oferta a Deus, nós devemos orar, clamando a Deus para que Ele receba. Dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim. Receba a minha oferta, me ensina a ofertar a Ti uma oferta sadia, uma oferta saudável. Não uma oferta manca, nem coxa, nem aleijada, nem cega. Por isso, quando você for ofertar a Deus, ore a Deus para que Deus receba a sua oferta. Porque só quando Deus recebia a oferta é que Ele respondia à sua nação e o seu povo. Por isso Jeroboão, você que conhece a história, quando ele levanta altar tanto em Dan quanto em Betel, ele, como não tinha estabelecido seus pastores, ele foi pegando qualquer pessoa para fazer o trabalho, para desviar a fé do povo. E pessoas sem preparo fazem ofertas despreparadas. Então Jeroboão, os pastores de Jeroboão, os sacerdotes, começaram a ofertar a oferta de animais cheios de defeito. Mas Deus não recebia. Por isso que quando Jesus ele é preso, depois desse cenário em que ele mostra para Paulo, porque nós estamos vivendo a semana da Páscoa, em que o Cordeiro de Deus ele é preso, ele é rejeitado e morto, porque Jesus era digno de morte. Como assim digno de morte? Ele não merecia a morte, mas sendo levado à morte ele era digno. Por quê? Porque Jesus ele foi levado, assim como no passado, de uma forma figurada, ele foi também levado a uma inspeção muito rigorosa. Primeiro Jesus, depois desse cenário que ele passa com a sua igreja, ele é levado ele vai ao jardim do Getsemane. Ali eles pegam ele para o matarem. Mas ele não pode ser morto sem antes passar por uma inspeção. E agora ele vai passar por uma inspeção. Eles pegam no jardim do Getsemane, ele vai passar por 5 inspeções. E você vai entender por que o Filho de Deus feito homem, o Deus encarnado, se revestido desse tecido de pele, porque ele era digno de ser morto, ainda que não fosse culpado, ainda que não merecesse. Porque indo do jardim do Getsemane já preso, eles levam ele a Anás e Caifás e fazem um exame no Cordeiro de Deus e não acham nele defeito. Anás e Caifás, sendo o sumo sacerdote, a autoridade máxima em Jerusalém da época, levam para o concílio. Chegando no concílio, vão examinar ele também, não encontram nele defeito. Do concílio eles levam ele a Pilatos. Pilatos o examina, também não encontra defeito. Pilatos manda ele para Herodes. Herodes queria há muito tempo ver ele. O examina, mas não encontra no Cordeiro nenhum defeito. Olha só as inspeções que vai passando o Cordeiro de Deus antes que possa ser ofertado como sacrifício, porque Deus não vai aceitar, mesmo sendo Jesus Cristo, se tiver nenhum só defeito. Herodes não encontra defeito, devolve para Pilatos. Como no passado, Jesus passa por 5 inspeções. Pilatos, não achando no Cordeiro nenhum defeito, manda que traga uma bacia, lava as suas mãos e o entrega. 5 inspeções passou o Filho de Deus. Por 5 inspeções passou o Cordeiro e não foi achado nenhum defeito. Sendo puro, sendo santo. Bom, levantaram um falso, levantaram uma calúnia contra ele, mas tiveram que mentir. Porque na realidade ele era santo, puro, era inocente, não era cego, não era coxo, não era manco,
Não havia defeito nenhum no Cordeiro de Deus. Sendo ele perfeito, não havia outro caminho, não havia outro recurso, não havia outra forma de conduzir ele a não ser a morte. Porque digno era de morte, sendo ele perfeito. Digno era de morte, sendo puro. Digno era de ser apresentado a Deus, não sendo cego, não sendo coxo. Um único homem na terra, sem pecado, que pisou nessa terra e nunca cometeu um pecado sequer. Esse sim era digno de ser apresentado a Deus. Uma oferta sem mácula, uma oferta sem mancha. Ele não merecia, mas por ser santo e puro, digno era. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, porque agora você entende porque Jesus Cristo, ele foi aceito por Deus. Não porque meramente se entregou à morte, mas porque, sendo examinado pelos homens, não encontrado nele defeito. Eu quero louvar a Deus porque hoje os homens nos examinam e encontram em nós muitos defeitos. Eles nos examinam, encontram nós cegueira, manquidão, mas eu louvo a Deus porque Ele tomou o meu lugar e o seu. Ele tomou a minha posição e a sua. E se fez oferta agradável a Deus. E Deus agradou moê-lo. E Deus agradou receber e recebeu a oferta. A oferta do Calvário. A oferta de um santo. A oferta de um homem puro, sem mácula. Por isso nós devemos nos alegrar. Por isso você não carregue essa imagem de um Cristo machucado na cruz. Não fique com essa imagem que pregaram a nós e que estampam muitas vezes em figuras de um Cristo ensanguentado. Mel Gibson, em seu filme, foi muito bem, na minha opinião, sucedido quando mostrou o sofrimento dele na cruz. Mas não é esse sofrimento que nós devemos trazer, não é esse. Porque a memória que nós trazemos dele, fazer isso em memória de mim, não é a memória de um Cristo cheio de prego, de um Cristo sofrendo. Não. Nós fazemos memória nesta semana, nesse dia que se chama hoje, de um Jesus Cristo que triunfou sobre o pecado, que venceu toda a enfermidade, de um Cristo que triunfou sobre o nosso maior inimigo, a morte. Quando nós fazemos menção e trazemos a nossa memória, nós trazemos a memória de um Cristo vencedor. Ele foi levado como uma ovelha muda. Ei, preste atenção, meu irmão e minha irmã. Jesus, ele não venceu como leão. Ele venceu como cordeiro. Se ele venceu como cordeiro, você pode imaginar o que vai acontecer quando ele voltar como leão? Que se prepare o mundo, que se prepare a terra. Tome posição e fique do lado de Jesus Cristo. Se alinhe com Cristo. Porque quem vai voltar não vai ser o cordeiro calado e mudo. Quem vai regressar vai ser o leão. E no seu rugido os joelhos vão se dobrar. As nações vão se prostrar. E todos vão reconhecer que verdadeiramente Ele é Deus. Fazer isto em minha memória. Enquanto você se alimenta da palavra de Deus, não pense o quanto você erra, o quanto você é pecador, o quanto você falhou, não. Não é em memória sua que você se alimenta de Cristo. Nós nos alimentamos de Cristo em memória dele. Nós nos reunimos em memória, fazendo menção do seu triunfo, da sua vitória. Você é fraco, mas ele é forte. Não diga que você não pode. Traga à memória como ele tudo pode. E tudo pode você também nele. Não diga que você é pecador. Faça menção do quanto ele é santo. Triunfou sobre a morte. Todas as vezes que você se reunir e comendo pão, façam isso em minha memória. Examine-se, pois, o homem, versículo 28, a si mesmo. Quando ele diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, porque o que come sem discernir, ele traz à mente do apóstolo Paulo duas figuras em que estão aqui, mas embutidas no texto.
Porque essas duas figuras estão naquela noite na ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, apóstolo Pedro. Porque aquele que faz sem discernir o corpo, apóstolo Judas. Porque apóstolo Pedro, quando naquela noite o Jesus Cristo vai lavar os seus pés, ele vai se examinar. Quando Jesus com pano, com um ato de humildade, com um ensinamento maravilhoso para as nossas vidas, vai lavar os pés do apóstolo Pedro, Pedro começa a se auto-examinar. Ele disse, não, Senhor, não, os meus pés não. Como que ele se examina e no seu auto-examinar ele se reprova. Olha só que maravilha. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. O apóstolo Pedro na noite da ceia. Ele fala, não, os meus pés não. Como que, quem sou eu para que o Senhor lave os meus pés? Jamais eu vou permitir tal coisa. Jesus fala assim, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Olha só que mensagem maravilhosa quando o apóstolo Pedro faz um autoexame, uma autoavaliação e se reprova na sua avaliação. Por isso nós devemos nos avaliar, nos autoexaminar com o coração verdadeiro. E quando o apóstolo Pedro se autoexamina e se reprova, ele fala, eu não sou digno para que o Senhor faça tal coisa. Jesus fala assim, se eu não fizer isso, você não tem parte comigo, Senhor. Então lava meu corpo todo. Jesus fala, não tem necessidade, Pedro, porque você está limpo pela palavra. Quem te limpa é a palavra. A leitura da palavra é quem limpa a sua vida. A meditação da palavra é quem limpa o seu interior. É o viver da palavra é quem te faz permanecer limpo. É quem limpa o seu coração. Os limpos de coração, eles verão a Deus. Pedro, o apóstolo Pedro, se examina e se reprova. É só num exame verdadeiro que nós podemos chegar a esse resultado de nos auto-reprovar. Você tem se examinado? Você tem se aprovado ou reprovado no seu autoexaminar? Ou você está limpo pela palavra? Aleluias! Glória a Deus! Porque foi Cristo quem lavou você através da palavra. Então lava todo o meu corpo. Você está limpo pela palavra. Ei, irmão, irmã, você está limpa pela palavra. Você está limpo pela palavra. Porque é a palavra quem te limpa. Era uma semana de Páscoa. Era uma sexta-feira dolorosa. Mas é como uma festa que Jesus celebra o princípio dessas dores. Porque assim Jesus quer ser lembrado. Toda vez que você se reunir, se lembre desse momento. O dia em que eu parti o meu corpo e dividi entre vós. Eu alimentei vocês. Porque aquele que come sem discernir o corpo, o apóstolo Judas. Por quê? Porque, observando a Escritura, o apóstolo Judas buscava ocasião para trazer prejuízos a Jesus Cristo. Ele buscava oportunidade para fazer o mal contra a igreja e a pessoa de Cristo. Aquele que come do corpo, que é aquele que se alimenta da palavra de Deus, da ceia sem discernir o corpo. Esta figura está na noite, está na sala, está presente, é um apóstolo, alguém que tem posição, alguém que tem um nome, apóstolo Judas. Porque se alimentando do corpo de Cristo, no simbolismo do pão, ele buscava trazer prejuízos, tinha um coração prostrado a fazer o mal. Mesmo assim, fez parte daquela reunião, comeu daquele pão. Como saber se você se examinou ou não se examinou? Se lembra quando você pecou? Você cometeu algo errado? E naquele dia, naquele momento que você cometeu algo errado, o seu coração pesou. Teve um peso no seu coração.
E naquele momento você disse: eu não queria ter feito isso, eu não queria ter falado isso, eu não queria ter agido dessa maneira. Sabe por quê? Porque você se autoexaminou. E você, errando e examinando a si mesmo, você se reprovou. Você fez o seu exame, você é digno de se alimentar do corpo de Cristo. Porque você se examina, você se reprova. Mas quando você não sente o peso do erro, o peso da falha e da culpa, chances são de você não estar discernindo o corpo de Cristo. Não está tendo discernimento da pureza, da santidade, da seriedade, da obra de Deus, da palavra. Por isso existem pessoas lendo a palavra, meditando, buscando meditar na palavra, se envolvendo com a palavra, sem discernir o corpo de Cristo. Portanto, qualquer que come do pão e bebe do cálice sem indignamente, apóstolo Judas, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Apóstolo Pedro. Seja um apóstolo Pedro. Examine a si mesmo. Examine a sua vida. Nós estamos vivendo essa semana no qual Jesus ele morre, ele sofre, ele morre e ele ressuscita. Vamos fazer menção do Cristo que triunfou sobre a cruz, sobre a morte, e já não está nela mais. Ele está em mim, está em você. Ele vive. Jesus está vivo. Vamos fazer menção desse triunfo. Toda vez que você se reunir, fazer menção, traga à memória o triunfo da cruz. Toda vez que você se reunir, se alimente da palavra, se alimente do corpo, se alimente dessa verdade, se alimente da vida. Todas as vezes que você se reunir, fazer isso em memória de mim. A igreja de Corinto estava tomando da ceia sem discernir o corpo, indignamente, de forma totalmente fora da realidade do que era a proposta. Cada um trazia a sua comida, cada um comia na hora que queria. Paulo repreende essa igreja de uma forma dura, mas eles recebem o ensinamento. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. Uma feliz Páscoa para você. Uma feliz Páscoa é quando você se examina. Uma feliz Páscoa é quando você se autoexamina todos os dias da sua vida. Na época em que se celebrava a Páscoa, era no dia 14 de abril. Se celebrava a Páscoa. Após a Páscoa havia 7 festas, eu quero fechar com isso. 7 festas em Israel. Havia Páscoa, a festa da Páscoa, a festa dos pães asmos, a festa das primícias, a próxima festa era a festa da Páscoa, a festa dos pães asmos, das primícias e a festa do Pentecoste. Pentecoste era a 4ª festa. Encerrava-se o período das colheitas e esperava-se até o período das próximas 3 festas, que era a festa de trombeta, expiação e tabernáculo. Mas nós vivemos hoje, profeticamente, espiritualmente falando, após o Pentecostes. Jesus ele morre na Páscoa, ressuscita em pães asmos, ele é sepultado em pães asmos, ressuscita nas primícias e a igreja recebe o poder na festa de Pentecostes. Jesus ele morre na Páscoa. O pão asmo é aquele pão que era sem fermento, sem pecado. Ele é sepultado, ele tira o pecado do mundo. Ele ressuscita na festa das primícias ao 3º dia. Ele é a primícia dos que dormem. E ele envia o seu Espírito para derramar poder sobre a sua igreja. Voltará o leão. Continue examinando a sua vida. Continue se autoexaminando. E busque se reprovar, para que você seja aprovado. Jesus foi examinado 5 vezes, o Cordeiro de Deus. Sendo ele sem nenhum defeito, foi encontrado digno de ser aceito por Deus. Se revista de Cristo, para que você seja aceito por Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa.
Uma feliz Páscoa ao Brasil, uma feliz Páscoa à América, uma feliz Páscoa a todos os países, uma feliz Páscoa a todas as famílias que têm passado por um momento de tristeza, uma feliz Páscoa à nossa nação, ao povo brasileiro, uma feliz Páscoa à Igreja de Cristo, ao povo de Deus. Examine-se a si mesmo e tome do pão e tome do cálice, porque é para a sua vida. Eu aprendi do Senhor Jesus aquilo que também vos ensinei. Que Deus abençoe, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com a sua vida.